Vamos lá, a gente teve que fazer uma pausa porque o sistema do Zoom está caindo, né? Então, vamos lá. A gente parou aqui no exemplo. O quarto de Márcio é grande. Deixa eu abrir aqui. A palavra quarto, tá aqui, ó. Vou pegar a canetinha para a gente fazer esse trabalhozinho aqui, ó. O é um artigo que está sempre próximo do substantivo. Quarto é o substantivo. Márcio também é um substantivo, tá? O quarto de Márcio é grande. Aqui eu tenho uma ligação entre substantivos e substantivos, que vai ter aquela relaçãozinha de posse, né? Uma relação de posse. Lembrando que o de vai ter outras funções que não sejam somente de posse. Quando a gente for contextualizar, o que é que eu estou dizendo em relação a contextualizar? A gente pensa o seguinte, o de é uma preposição. Aqui a gente está estudando preposição. Mas elas têm funções diferentes. Em relação a essas funções que são diferenciadas, ela vai mudar de acordo com o contexto. Então, eu olho, descubro que é uma preposição e depois eu vou aplicar uma função para ela. Se ela vai ser de posse, se ela vai ter outra função. Aqui vai ser uma relação de posse. O quarto de Márcio é grande. A palavra quarto é um substantivo. Tem de estar ligada com Márcio. Usando-se assim a preposição de. Vocês percebem que o de, ó, sozinho, ele não tem um sentido. Não tem. Mas ele ganha o significado dele, a função dele, quando eu faço essa ligação entre quarto e Márcio, certo? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder dar continuidade, certo? Vamos lá. Próximo. Outro exemplo. Ela foi para casa. Ela foi para casa. Olha aqui, ó. O ela é um pronome. Cadê aqui? Minha canetinha. Tá aqui, ó. O ela é um pronome, certo? Porque a gente vai ver na classificação que essa ponte de ligação que a preposição faz, ela vai fazer entre substantivo, entre pronome, entre adjetivo e entre verbos. Algumas classes gramaticais, tia, eu não lembro. Vai lembrar, tá? Quando a gente for fazer essa revisãozinha, substantivo, palavra que dá nome a seres em geral, e vocês já estão craques nisso porque eu sei. Adjetivo, caracterização do substantivo, qualificação do substantivo. Pronome, eu utilizo o pronome como substituição dos nomes. Pronome. Quando eu não quero repetir, quando eu não quero ficar o tempo inteiro colocando, por exemplo, Maria caiu, Maria correu, Maria caiu, Maria se machucou. Maria correu, caiu e ela se machucou. O ela vai substituir na minha fala ou na minha escrita o Maria e é um pronome. Depois a gente vai estudar, será o nosso próximo assunto quando a gente retornar do nosso recesso. Nós vamos estudar pronome. Vocês vão ver que eu tenho vários tipos de pronomes e que eu vou usar ele em substituição do nome. E o verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza. Também vamos estudar detalhadamente, tá certo? Então aqui, ó, ela, pronome, foi, verbo. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele me mostra que eu tenho essa ligação com o verbo. E aqui eu tenho para, que é a minha preposição, né? E eu tenho casa, que é um substantivo. A palavra para liga o verbo ir, que é o foi, né? Ir, com o substantivo casa, usando a preposição para. Ligação invariável. Independente, ó, casa eu sei que está que é uma casa, determinação é a casa, tem um artigo definido no feminino, mas independente, se eu colocar eu fui para o circo, o para não muda, apesar de o circo estar no masculino, certo?
Entendido? Por isso que ela é invariável. O que antecede a uma preposição pode ser, ó, o que antecede é o que vem antes, tá? Aí ele está dizendo, o que antecede a uma preposição pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome ou um verbo, que é o caso da nossa oração aqui, ó. O que está antecedendo é o verbo ir. Tudo bem? Joinha. Deixa eu apagar. Rapidão. Vamos lá. Aí nós temos a função, contração e combinação. Como é que isso funciona? Algumas preposições, como a, deixa eu pegar a canetinha aqui para riscar um pouquinho. Como, deixa eu subir aqui. A, em, de e per podem se juntar a outra palavra. Como? Como se juntar a outra palavra? Veja a combinação aqui, ó. A combinação quer dizer que ela não possui uma função fônica. Esse fônico aqui é de som, tá? Essa função fônica aqui é fonemas, que significa sons. Combinação. O a, que é uma preposição. Olha aqui ele aqui, ó. Juntando-se ao artigo onde, aliás, o artigo o. Então ele fica ao, que eu olhei para cima e li o de baixo. Aqui eu tenho, ó, o a, mais o onde, que vai formar a palavra, a preposição aonde. Aqui é a combinação. Ele vai, ó, se combinar duas palavrinhas formando apenas uma, que é uma preposição. E eu tenho a contração. Possui alteração fônica. O que isso quer dizer? Ó? Lá, na combinação, o A com o O, ao. Tá os dois sons, não tá? Não tem alteração fônica, eu tenho só a junção das duas palavrinhas para formar uma preposição. É isso que ele está falando quando não possui alteração fônica. Eu vou juntar uma com a outra e os sons permanecem aparentes, tanto de uma palavra que se juntou quanto a outra. A, onde, juntou-se, né? Na contração, é como se eu juntasse e tivesse uma alteração fônica. Os sons seriam também contraídos, misturados. Ó, nesse caso aqui, a gente já vai estudar muito isso aqui, ó. Esse sinalzinho grave aqui, ó, que é a crase, que está aqui em cima, porque eu tenho uma preposição azinho juntando com um artigo a. Nesse caso, a gente vai deixar isso aqui em stand-by, porque é um assunto um pouquinho mais complexozinho, assim, que não dá tempo a gente adentrar, mas aqui eu tenho a junção de uma preposição com um artigo que vai ter esse sonzinho grave. O A vai ser com acento grave, que a gente chama de crase. Aqui, ó, de mais ó, não vai ficar de ó. De mais ó vai ficar dó, preposição dó, certo? A casa do amigo, ou a casa de o amigo. Não, a casa do amigo. E o de onde, ó, o de mais onde não vai ficar de onde, vai ficar donde. Então, um desses fonemas somem para poder se contrair com o outro que está surgindo, o novo que está surgindo, certo? Então, vamos lá. A partir disso, a gente vai para a correção da nossa atividade de casa rapidamente. Lembrando que na próxima aula a gente vai ter nossa aulinha de revisão de conteúdo, tá? Eu vou colocar tópicos em relação a tudo que a gente viu agora, para que vocês façam a revisão do assunto e esteja assim, ó, tinindo para a prova. Correção da atividade de casa. Aqui, ó. Primeiro a gente vai à página 61, certo? 61. Relendo os quadros que você pintou. Aí lembrem da atividade, tinham vários quadros, a gente foi pintando os quadrinhos para poder definir o conceito de preposição, tá na aula passada.
Relendo os quadros que você pintou, é possível encontrar as principais características de uma preposição, de uma importante classe de palavras, que são as preposições. Veja algumas delas. Ante, primeiro a, né? Preposiçãozinha a, que eu tenho a de artigo, ó. A de artigo também, mas aqui eu tô falando de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, dentre, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre e tras, certo? Essas são as nossos exemplos de preposição, tá bom? Há outras palavras da língua que, pequenas como as preposições, também servem para ligar os termos de uma oração. Uma delas está em destaque no texto abaixo. Sinopse. Sinopse é um pequeno resumo sobre uma obra, sobre um filme, né? Nome do autor, a editora, mais ou menos do que se trata a história, sem contar final, sem contar as partes interessantes, só para te chamar a atenção para a leitura. A sinopse do livro: A Girafa, o Pelicano e Eu, de Roald Dahl. Acho que é assim, Dahl. Deixa eu ler aqui para vocês essa sinopse. Uma girafa de pescoço elástico, um pelicano de bico mágico e um macaco dançarino. Esses eram os donos da incrível companhia de limpeza de janelas sem escada. Junto com eles, o menino Billy viveu as aventuras mais atrapalhadas e os dias mais felizes de sua vida. Olha aqui o título. A Girafa, o Pelicano e Eu. Aí quando a gente olha a sinopse, tem assim, ó, uma girafa de pescoço elástico, tá lá o nominho dela no título do livro, né? Uma girafa de pescoço elástico, um pelicano de bico mágico e eu sou quem? Um macaco, né? E o macaco dançarino. Então vamos lá. Quando ele fala assim, ó, eram os donos da, olha aqui, ó, destacado, da. Tem o da aqui, ó. Olhem para o nosso quadrinho aqui, ó, das preposições. Tem o da aqui. Eita, que ficou reto. Ver se eu consigo fazer mais organizadinho. Ó. Desculpa, gente, a mão não vai. Horrível. Eu vou apagar. Mas é nesse espaço que eu quero que vocês vejam. O da não está aqui. Isso quer dizer que o da é uma contração da preposição de mais o a, tá? Da preposição de mais o a que vai ter o da, tá certo? Olha aqui, ó. Veja que interessante. Essa palavra é formada por duas outras palavras, uma preposição e um artigo, o de mais o a. O de é preposição, o a é o artigo, tá bom? Observe, ó, dá, aqui, ó, ele vai mostrar como é que a gente vai fazer essa contração. Dá é igual ao de, preposição, mais o artigo a, que eu faço a contração. Na contração, eu tenho alteração fonética, eu tenho alteração de sons. Não vai ficar, como eu tenho da, o de, né, o de, que é preposição, mas a, não vai ficar da, vai ficar de. Então, há alteração no som. Uma preposição pode vir ligada a um artigo. Nesse caso, temos uma contração. A alteração fonética também. Lembrem-se disso. Na primeira coluna, forme contrações. Na primeira coluna, forme contrações. Na segunda, escreva as palavras que formaram as contrações apresentadas. Vamos ver? De mais o, eu tenho preposição de mais o artigo o. Vai ficar dó. Aqui eu tenho a preposição de e o artigo os, que está no plural, né? Nos artigos definidos no plural. Vai ficar dos. Aqui eu tenho em mais o artigo a, que vai ficar
na. Não fica em a ou em ma, né? Esse enzinho aqui, ó, esse EM vai se transformar no Nzinho com A, tá? Vai ficar na. Em mais uma, esqueçam isso aqui, ó. Aí eu vou colocar o N. Vou colocar a substituiçãozinha aqui do em pelo N, que vai ficar numa, certo? Aqui eu vou substituir aí agora aqui no outro eu já tenho a contração formada e eu vou desmembrar, eu vou diluir ela para dizer qual foi a formação que eu fiz para poder seguir, para chegar nessa minha formação aqui de preposição. O nó, aí eu vou lembrar. Aqui, quando eu tenho o som do enzinho, vai ser pelo O. Então, aqui é o em, mais o artigo O. Tá aqui, ó, em, mais o artigo O. Aqui eu sei que esse Nzinho era o em, lá, né? Então, aqui eu tenho em, mais o artigo indefinido no singular. E no nas, eu tenho o em, mais o artigo definido, as. Então, tá aqui, ó, as contrações formadas. Enquanto aqui eu vou formar, aqui eu vou diluir. Eu vou desmembrar para poder saber como foram formadas essas novas preposições, tá certo? Não esqueçam, tá? Que nós temos preposições essenciais e preposições acidentais. As essenciais são aquelas que só desempenham a função de preposição, enquanto as outras, que são as acidentais, em circunstâncias, em contextos diferenciados, elas podem também ser de outras classes, ter outras formações que não sejam necessariamente provenientes da preposição, certo? Estou apagando aqui para a gente passar para a nossa próxima. Lá na página 62. Os versos a seguir fazem parte da história A Girafa, o Pelicano e eu, que é o macaquinho, né? O macaco dançarino. Neles, o pelicano explica ao garoto Billy como carrega a água para limpar as janelas. Complete o trecho com preposições e contrações adequadas. Depois do café e do almoço, eu a enfio dentro do pescoço. Há muito tempo isso acontece. Dia a dia, ano a ano. E hoje todo mundo conhece o bico mágico do pelicano. Vou tirar meu rosto aqui da frente. Ai, eu não sabia que diminuía. Peraí. Menino, olha como tá grande. E na hora do meu jantar, para comer pescada ou linguado, pisco um olho para o mar. E meu bico aparece todo esticado, dia a dia, ano a ano. E o bico mágico do pelicano. Aqui é o trechozinho, ó. Vimos que a gente foi fazendo, foi completando aqui os espaços com preposições, algumas delas feitas com contração e outras que já são as preposições essenciais, certo? Algumas palavras de nossa língua são antecedidas pela preposição de. Outras apenas são iniciadas pela sílaba de. Isso pode causar dúvidas ao escrevê-las. Vamos fazer um teste? Escreva no quadro abaixo o pequeno trecho que o professor vai ditar. E aqui eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu botei atividade para casa e depois teve uma mãe que falou comigo. E eu passei para ela o áudio com esse ditado. Tá? Tá certo? E eu agradeço essa mamãe, muito obrigada, que passou para as outras mães. Obrigada pela receptividade.
Então, aqui, ó, escrevam no quadro abaixo o pequeno trecho que o professor vai ditar. E eu ditei lá no áudio. Em seguida, participe da discussão que ele vai propor. De repente, ele percebeu que havia comido demais. Ó, de repente, ele percebeu que havia comido demais. Resolveu o dia que, ó, resolveu descansar um pouco e só depois, olha o dizinho de novo aqui, ó. E só depois disso calçou seus sapatos que estavam escondidos debaixo da mesa. Aqui, ó. E se de repente você precisar escrever algumas dessas palavras e ficar em dúvida? Minha dica é: corra até o painel ortográfico da aula e registre as palavras. Olha aqui, ó. O de é uma preposição. Ele vai estar separado da palavra repente. Aqui, esse de é só uma sílaba. Na palavra demais, é só uma sílaba. Ele vai estar junto com o restante da palavra. Resolveu descansar um pouco e depois também é sílaba da palavra. Tá aqui, ó. E depois disso, calçou seus sapatos que estavam escondidos debaixo. Aqui, ó. Se ela estiver junta, ela é uma sílaba, a sílaba de. Se ela estiver separada, ela é uma preposição. Isso aqui a gente vai a gente vai ver em outras situações, tá? Em palavras escritas, porque a gente tem algumas coisinhas que vão deixar vocês em dúvida. Por exemplo, na palavra em cima e embaixo. Porque eu também tenho essa divisãozinha. O em cima, eu tenho o em, mais a palavra. Então, eu tenho preposição mais a palavra cima, que aí eles vão ficar separados. E embaixo é a sílaba em, que vai ficar junto com baixo, certo? Então, a gente vai ver várias situações que vão alterar esse nosso entendimento. Agora, vamos aqui para a última, a lição de casa 7, que a gente vai responder, tá? Vamos ver aqui. Lição de casa 7. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivo, mas eu vou me adentrar mais nesse conteúdo na nossa revisão de amanhã. As propagandas são criadas para atender às necessidades de seu tempo e por isso evoluem constantemente. Veja como isso acontece na comparação de dois anúncios de automóveis. Um do início do século passado e o outro mais atual. Tá aqui, ó, o estado de São Paulo. Tá aqui, ó, o estado de São Paulo tem a Fordzinha, ó, o modelo do carro. Gente, eu não vou mentir para vocês, eu não consigo ler o que tá aqui, ó. Eu não consigo ler. E eu só tenho isso em PDF. Aqui, ó, já é mais atual, elegante e potente. A gente vê pelo modelo do carro, ó, a evolução. E seria ideal que a gente conseguisse fazer essa leitura, né? Para poder responder. Mas eu não consigo enxergar. Eu sei que tem aqui, ó, o carro econômico. Tá aqui, ó. O carro é econômico. Alguma coisa econômico aqui, ó. Aí ele pergunta, que qualidade do automóvel é destacada na propaganda antiga? Aí eu consegui ler pelo menos essa parte, ó. O carro é econômico. Na primeira, o carro é econômico. Ó. Artigo, substantivo, verbo, econômico. É um adjetivo. O que é um adjetivo? Aquela palavrinha que vai qualificar, caracterizar o meu substantivo, certo? Aqui, eu vou explicar isso um pouquinho melhor na próxima nossa aula de revisão. Aqui, apagou. Vamos lá para a última. Ixi, não apaguei tudo, não. Continuar apagando aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, tirar da frente. E na propaganda atual? Na segunda lá tem dizendo o quê?
que é a mais recente. O carro é elegante e potente. Você acredita que a imagem dos cavalos contribuiu para reforçar a qualidade do produto? Sim ou não? Sim, pois o cavalo é um animal com essas características. Elegante, né? Aquele porte todo. E potente. Corrida, né? Quando eles vão falar de carros, ele fala assim, que o carro tem não sei quantos cavalos de potência no motor. Então é porque dá para fazer uma ligaçãozinha, né? Então, sim, pois o cavalo é um animal com essas características, potente, elegante, quando ele está fazendo aquela marchazinha todo, né? Ostentoso. Na letra C, as propagandas, de modo geral, utilizam adjetivos para evidenciar as qualidades do produto que anunciam. Pinte nos 2 anúncios publicitários todos os adjetivos que encontrar. Então, vocês vão pintar econômico, mínimo, elegante e potente. Aí a tia vai pedir desculpa por não conseguir ler, porque realmente, quando eu puxo o dado PDF e coloco aqui, a imagem fica um pouco desfocada. Aí junto assim a cegueira da tia, né? Aí não dá para fazer. Na segunda questão, use a imaginação e crie um anúncio publicitário para a padaria que será inaugurada em breve no bairro do Limoeiro. Você deve levar em conta apenas 2 regras. A primeira é completar o nome da padaria com um adjetivo. A outra é que o anúncio deve conter, no mínimo, 3 adjetivos, destacando a qualidade de seus quitutes. Capriche. Venha conhecer a padaria. Eu vou fazer o seguinte, nessa daqui eu vou pedir para que vocês façam isso na nossa aula de mentoria, tá? De quem vai participar, eu vou pedir para que vocês me falem como foi que vocês colocaram. Padaria, pão quentinho, cheiroso e saboroso. É só uma sugestão. Ele pede para colocar pelo menos 3 adjetivos. Pão quentinho, cheiroso e saboroso. Certo? Então, meus amores, como já está acabando o nosso tempo, na aula de amanhã a gente faz a revisão de conteúdo. Joinha? Beijo, fiquem em paz e até a aula de amanhã, tá?